o que me levou a esse caminho de treinamento para arquitetos e engenheiros, dando cursos gratuitos no meu canal do YouTube e o que me levou a entrar para a política. Bom, quando eu me vi naquele esquema de corrupção em 2013 aqui na administração pública municipal, a primeira reação foi a de indignação, de querer lutar contra, de querer mudar aquela configuração. Perdi meu tempo porque corrupto não quer mudar, muito menos não quer ouvir a verdade. Corrupto quer roubar, muito simples. Depois eu percebendo que arquitetos e engenheiros, fiscais, dentro da administração pública, ou participavam diretamente daquele esquema de corrupção, o que era raro. A maioria é omisso, não participa diretamente, mas simplesmente se omite. Quando eu percebi isso, eu tentei mudar então a cabeça deles, mostrando que aquilo era errado e que era prejudicial para toda a sociedade e muito mais ainda para nós profissionais. Nós estávamos denegrindo a nossa profissão e é por isso que ela agora está totalmente desvalorizada, arquitetos e engenheiros desempregados e a profissão totalmente desrespeitada. Não foi à toa, todos nós tivemos culpa nisso aí. Depois eu parti para o confronto direto, para a briga na linha de frente contra todos eles. Reuni uma quantidade de provas enormes, foram mais de 3.000 páginas dentro de um dossiê, onde eu entregava todo o esquema. Entreguei ao Ministério Público Estadual e Federal, mas também não trouxe resultado. Então eu pude perceber que eu estava fazendo alguma coisa errada, não é possível. Então foi aí que eu percebi que eu tinha que mudar de atitude, que aquele caminho não estava adiantando nada. Já que eu queria ajudar, eu vi que eu não estava conseguindo definitivamente ajudar ninguém, porque eu estava cada vez mais me prejudicando. E quando a gente está sendo prejudicado, a gente não tem condição de ajudar ninguém. Então eu vi que estava tudo errado, que além de eu não conseguir ajudar, que era o meu principal objetivo, eu estava só me prejudicando. Aí eu pude perceber que existia um caminho ali na minha frente, bem claro, e que eu não estava enxergando, que é passar o meu conhecimento para aqueles que estão começando. Afinal, são 28 anos dentro de canteiro de obra ali, ó, vendo concreto, vendo a armadura sendo feita. Eu vi que eu tinha conhecimento para passar. Além disso, desse conhecimento, eu tinha o conhecimento da perícia técnica judicial, que eu comecei lá atrás, em 2010. Vi também que eu tinha o conhecimento da administração pública, porque 4 vezes trabalhando dentro dela, 2 vezes na municipal e 2 vezes na estadual. Eu vi que eu tinha conhecimento suficiente para passar muita coisa boa e muita técnica para aqueles que estão começando. E por que para aqueles que estão começando? Não só, isso não está restrito, é lógico que também quem não está começando, eu tenho o maior prazer em conversar e mostrar. Só que eu digo aqueles que estão começando na faixa entre 25 e 35 anos. Por quê? Porque é uma geração que já nasceu em um Brasil totalmente desfigurado pela corrupção. O país totalmente aparelhado. Poder executivo, poder legislativo, inclusive o poder judiciário. Todos incluídos nesse aparelhamento estatal. Por conta disso, como a gente pode cobrar de uma geração uma atitude se ela nunca conheceu o país inserido nessa configuração, onde o país, onde as pessoas trabalhavam e ganhavam dinheiro honestamente, onde os empreiteiros, donos de construtoras, não precisavam fazer parte de esquemas para ganharem uma licitação. É só olhar lá, o pai Odebrecht, o pai do Marcelo Odebrecht, ele deu uma entrevista dizendo que a coisa mudou da década de 80, meados da década de 80 para cá, porque antes ele ganhava a licitação de forma correta, pelo melhor preço e pela qualidade dos serviços, que é a forma correta de se ganhar
uma licitação, é o que está lá na Lei 8666. Então, coloquem isso na cabeça, nenhum empreiteiro, nenhum construtor entrou em esquema de corrupção porque queria, entrou porque eles não tinham outro jeito. O Brasil ficou aparelhado de uma tal forma que eles ou faziam isso ou não trabalhavam e fechavam as suas portas. Por isso é que nós vimos grandes empreiteiras como Odebrecht, OAS, envolvidas nesses grandes escândalos. Agora, eles tinham muita raiva de ter que trabalhar dessa forma, mas eles não tiveram outro caminho. Não estou justificando, estou só explicando, porque eu já trabalhei dentro de grandes construtoras e vi esse tipo de cenário dentro delas, inclusive com donos das empreiteiras, das construtoras, realmente assim, com o estômago revirado diante de certas coisas que eles tinham que fazer para conseguir pegar as obras públicas. Bom, dito isso, eu quero mostrar para vocês que nessa geração que eu acabei de falar, nesse intervalo entre 25 e 35 anos, nós precisamos esclarecer para eles que é possível sim se viver num país, no Brasil, ganhando dinheiro de forma honesta. Então é por isso que eu resolvi dar cursos para essa faixa etária. Primeiro, para passar o meu conhecimento técnico adquirido com a experiência profissional. E segundo, para esclarecer e mostrar para eles conhecerem que é possível sim trabalhar de outra forma, nada de esquemas de corrupção, não é necessário nada disso. Pode-se trabalhar de forma honesta e é preciso, porque a coisa chegou no fundo do poço e é preciso que se comece a melhorar. E o Brasil está sentindo essa necessidade, o brasileiro está mudando a olhos vistos. Graças a Deus. Aquele brasileiro que só se preocupava com futebol e carnaval está ficando lá no passado, está começando a virar uma população mais consciente e de olho na política, porque o brasileiro descobriu que a política comanda a nossa vida desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, o brasileiro está mudando e essa mudança veio para ficar. Por mais que tenha uns e outros aí que queiram reagir contra essa mudança, eles vão continuar reagindo, obviamente, vão tentar continuar mantendo o antigo sistema, mas não vão conseguir, porque quando a reforma e quando a mudança chega, ninguém mais consegue segurar. Então, essa é a minha explicação para mostrar o porquê que eu resolvi dar cursos profissionalizantes para arquitetos e engenheiros. E por que eu decidi entrar para a política? Justamente porque eu, que também não gostava de política, até 2010, por aí, eu odiava a política, não queria saber do que estava acontecendo, eu percebi o quanto a minha vida, a vida de todos os arquitetos, de todos os engenheiros e de toda a sociedade estava sendo prejudicada pela péssima política que havia sido implantada aqui nesse país. Aí eu resolvi que nós temos sim que participar da política, goste a gente ou não. Então eu resolvi de uma forma agora mais incisiva ser pré-candidata para poder de alguma forma, estando dentro da Câmara, poder ajudar de uma forma mais incisiva. E vou torcer para outras pessoas que tenham a mentalidade do bem, que queiram realmente transformar e provocar uma mudança boa para o município de Resende. Eu estou torcendo muito que essas pessoas também consigam entrar. É essa mentalidade que a gente tem que ter. Não a preocupação de ganhar uma eleição, mas a preocupação de que pessoas do bem entrem para a política. Porque se entrar só um dentro da Câmara, não vai conseguir ter os seus projetos aprovados. É preciso que mais de um consiga entrar. Tem que ter pelo menos uns 15 lá dentro que sejam do bem, para que a gente consiga realmente fazer o legislativo funcionar como ele deve funcionar. Então é isso que a gente tem que torcer. Então as pessoas do bem, as pessoas honestas, precisam parar de falar que política não é lugar para pessoas honestas, porque essa mentalidade vai acabar
prejudicando o país. É preciso que as pessoas entendam que política é sim lugar de gente do bem, que a administração pública foi feita para trabalhar para o bem da sociedade. Essas pessoas que estão aí fazendo o que fizeram, esses não são políticos, esses são pessoas de péssimo caráter que entraram e pegaram a política como ferramenta para benefício próprio. Se a gente começar a conscientizar as pessoas, que é o que eu venho fazendo no meu canal do YouTube, dando esses treinamentos para os arquitetos e engenheiros, conscientizando eles de como se trabalha certo, de que é possível sim ter uma configuração onde todos trabalham da forma correta. Se a gente consegue isso, se a gente começa a trabalhar com essa educação, o que a gente vai fazer? A gente vai esvaziar todos aqueles asseclas dos corruptores. Os corruptores ficando sem asseclas, ficando sem seguidores, ficando sem colaboradores, eles vão ficando cada vez mais isolados e marginalizados. E aí a corrupção vai por si só se desintegrando. É isso que vai acontecer. Não adianta o enfrentamento a essas pessoas. O enfrentamento traz um desgaste enorme e acaba não resolvendo nada. Foi o que aconteceu comigo, eu digo isso por experiência própria. O que nós temos que fazer é combater toda essa formatação através da educação daqueles que estão começando, para que eles entendam que esse caminho definitivamente só destrói o município, só destrói o nosso país e destrói a nossa sociedade. Nada, nem lugar nenhum se sustenta com esse modelo corrupto de sociedade. Isso aí não se sustenta e não traz felicidade para ninguém. Então, essa educação tem esse objetivo de esvaziar o time dos corruptores. Eles vão ficando cada vez mais isolados. É a melhor forma, no meu modo de entender, de acabar com isso aí. A maior condenação que pode ser dada ao ser humano é a ignorância. O conhecimento, a conscientização e a educação salvam.